Oi, gente, tudo bem com vocês? Que bom te ter aqui mais uma vez no canal Vida Diária com Deus, para caminharmos juntos nessa busca por mais intimidade com Deus. Hoje, esse vídeo vai ser um pouco diferente. Ele vai ser curtinho, mas com uma experiência incrível, então eu já te convido, assiste até o final. Hoje eu vou estar iniciando aqui também uma nova playlist a partir desse vídeo, que vai se chamar Experiências Incríveis com Deus. E eu quero começar hoje com uma experiência que eu tive essa semana que, nossa, me deixou muito feliz. Eu tô até hoje radiante. Vocês que caminham há algum tempo com Deus já devem saber que nós temos um Deus grande e ao mesmo tempo ele é simples. E ele se manifestou nessa semana na minha vida de uma forma sobrenatural e ao mesmo tempo simples, que é o que eu quero contar aqui para vocês. A gente sabe que existem algumas formas de se ver anjos, né? Tem pessoas que veem anjos mesmo, nitidamente, de várias formas, né? Outros veem em visão, em sonhos. Os anjos, eles podem se manifestar de várias formas, mas os anjos, depois eu vou estar gravando um vídeo falando especificamente sobre anjos, mas os anjos, a gente não dá ordem aos anjos. Quem dá ordem aos anjos é Deus. A gente ora a Deus e Ele dá ordem aos anjos para nos livrar, para nos proteger. Mas os anjos estão ao nosso redor para nos proteger e nos livrar. E essa semana eu estava saindo de casa, eu estava no terminal, aguardando o ônibus, e eu estava muito cansada, com muita dor nas costas. E várias pessoas assim na minha frente. E aí eu pensei, meu Deus, eu acho que eu não vou conseguir lugar para sentar. Eu tô tão cansada. E enquanto eu esperava ali, e o ônibus acabou de chegar, eu achei estranho já, porque imediatamente eu consegui passar muito rápido pelas pessoas, é como se abrisse um caminho. E eu consegui entrar rápido ali na frente do ônibus. E aí eu olhei assim, as pessoas foram sentando, mas aí ali na minha frente tinham umas 3 pessoas em pé e um lugar lá na frente vago, com uma senhora do lado. E aí eu fui e perguntei para a pessoa se ela não ia querer sentar, ela disse que não. E aí eu fui, e quando eu cheguei próxima à cadeira, a senhora já olhou assim para mim com um olhar diferente. Colocou a mão assim na cadeira, gente, dentro de um ônibus cheio de gente, onde é que isso acontece normalmente. Aí a senhora já olhou para mim e bateu assim no banco, tipo assim, eu guardei esse lugar para você, ou senta aqui, esse lugar é seu, sabe? E aí eu já estranhei, né? Eu achei que ela estivesse limpando a cadeira. E eu, tudo bem, eu fui, passei a mão assim também e sentei, né? Achei que tivesse alguma coisa. E aí ela sorriu. E aí foi e disse, é bom sentar, né? E aí eu olhei assim. E aí eu falei pra ela, principalmente quando a gente tá com dor nas costas e tal. E aí comecei a conversar. E aí conversa vai, conversa vem. E aí quando chegou no terminal seguinte, eu não falei mais com a senhora. Eu não lembro se eu dei tchau pra ela. Enfim, eu fui, me levantei, saí e fui pra parada no local onde eu ia pegar o outro ônibus. E quando eu tava na parada assim esperando, de repente chega uma pessoa atrás de mim. Parece que eu tô te seguindo, né? Do nada. Eu olhei assim quem era. Era aquela senhora. E aí eu olhei assim pra ela sorrir, né? Aí eu falei, nossa, a senhora vai por aqui, vai pra esse lado e tal? Ela, eu vou pra tal lugar. E começou a falar. E aí eu, que legal. E aí eu achando estranho, né? E aí ela ficou calada do meu lado. Aí o ônibus chegou, ela entrou no ônibus, foi lá na frente, sentou na, acho que a 3ª fileira, e eu fiquei em pé na porta para eu sair na próxima parada. Eu disse para ela que eu ia estar descendo na próxima parada e tal. Mas também não dei tchau. E aí chegou na parada,
E eu desci. Quando eu saí do ônibus e estava descendo a escadinha, veio uma coisa na minha mente. Olha pra lá e vê se ela tá olhando pra você. E aí quando eu olhei, ela tava assim, dando tchau e sorrindo. Gente, sabe aquelas coisas assim de filme e tá sempre uma pessoa lá do seu lado, e de repente você tá ali, ela aparece de novo. De repente tá ali, ela aparece de novo, sabe? E aí, na mesma hora que eu olhei pra ela e dei tchau, eu vi. Foi Deus. Na mesma hora eu falei assim, nossa, Deus, eu tive a impressão que essa mulher era um anjo. E aí Deus confirmou no meu coração. Eu passei o dia inteiro pensando naquela senhora. E começou a me invadir um amor tão grande, tão forte por Deus, assim, de forma mais palpável, sabe? É como se tivesse sido derramado em mim uma graça. E já faz alguns dias que isso aconteceu. E aquela imagem daquela senhora sorrindo pra mim, dando tchau, não sai da minha mente, sabe? É como se você tivesse a sensação de querer estar todo o tempo perto daquela pessoa, sabe? E Deus confirmou no meu coração que era um anjo em forma de gente. Gente, eu achei isso tão incrível, porque Deus me mostrou que Ele se manifesta de forma mais simples. E muitas pessoas não percebem a presença dEle, o agir dEle, porque elas não ficam ligadas nessas coisas simples, nesses pequenos detalhes. E Ele se preocupa muito com isso. Ele mostra que tá ali do nosso lado em todas as situações, sabe? E aí você talvez se pergunte, mas por que Deus iria fazer algo tão bobo, aparentemente bobo? Aí é que tá. Pra mim, naquele momento não era bobo. Para as pessoas que escutam, não é tão grandioso assim o que você passou, sabe? Eu tava precisando daquilo. Eu tinha acabado de passar por uma situação que eu não tava bem. E depois, não foi no momento que aconteceu, mas depois, não sei se foi no dia seguinte, que eu continuei pensando naquela imagem daquela senhora, no olhar dela, em ela bater na cadeira assim pra eu sentar, tipo, eu guardei o lugar pra você, sabe? Tudo isso ficou na minha mente. E aí depois Deus me falou, eu tava com você. Ele fez isso para me mostrar que Ele estava comigo, que a presença dEle estava ali, que eu não precisava me preocupar com coisa alguma, que Ele se preocupava com as pequenas coisas, grandes coisas, mas também com as pequenas. Deus é incrível. E sabe, a sensação que ficou assim no meu coração é de um Deus com um coração de criança. Sabe que a criança gosta de brincar, aquela coisa de dar tchau, né? Aquela coisa assim. E foi a percepção que eu tive de Deus naquele momento, através daquela presença, daquele anjo, sabe? Eu não consigo explicar a diferença, porque você pode falar, não, mas era simplesmente uma pessoa sendo usada por Deus, porque Deus usa pessoas. Mas não, você percebe quando é diferente a presença. O que acontece depois com você no dia a dia, né? Deus ali falando ao seu coração, né? Te mostrando o porquê daquilo que aconteceu, né? E aquele amor que invadiu, tudo isso são consequências de algo que aconteceu, que mudou dentro de você de alguma forma, que ficou ali tocando no seu coração. Eu quero, aos poucos, trazer experiências incríveis para vocês, mas eu quero que vocês também tenham experiências incríveis com Deus e me contem nos comentários. Isso fortalece a nossa fé, fortalece a nossa caminhada, e nós estamos juntos nessa jornada.
Nunca se cale, não guarde só para você. Perceba, fique atenta às coisas à sua volta. Eu gravei uma playlist aqui sobre o Espírito Santo, tudo sobre o Espírito Santo, e eu falo muito sobre ser sensível à voz do Espírito Santo, a estar atento ao agir dele, e isso é importantíssimo na nossa caminhada com Deus, porque às vezes a gente deixa passar coisas tão despercebidas assim, sabe, que se a gente estivesse atento, às vezes Deus fala com a gente de tantas formas. É por isso que até a própria leitura da palavra de Deus não é qualquer pessoa que compreende, porque é pelo Espírito Santo. É pelo o Espírito Santo que habita em nós, que vai nos revelando a partir do momento que a gente vai criando uma intimidade com Ele, vai conhecendo a sua voz, vai percebendo o seu agir, e Ele vai nos direcionando na leitura da palavra e nos iluminando, né, de coisas que a gente nunca ouviu. E isso é incrível, porque da mesma forma que a gente lê a palavra e descobre coisas, Deus nos mostra coisas, da mesma forma Ele vai agindo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, onde a gente estiver, e assim acontecem os milagres, porque as coisas vão acontecendo, a gente vai percebendo, a gente vai entendendo a forma dele agir, dele fazer, e vai ficando algo tão natural e tão simples. Por isso que a gente vê que tem pessoas que têm uma intimidade tão linda, tão grande com o Espírito Santo, que você vê, ela tá todo o tempo conversando com o Espírito Santo, né? E é incrível, assim, vale a pena vocês conferirem nessa playlist sobre o Espírito Santo, é muito linda. Assim, conheça o Espírito Santo, saiba como eu agir, escute a voz, né, como ser cheio do Espírito Santo, tem todos esses assuntos. E eu espero que você tenha gostado dessa nova playlist. Se você gostou, me conta aqui nos comentários se você quer que eu continue trazendo mais experiências, e deixa aqui a sua experiência para mim. Eu tenho uma curiosidade de saber. É tão legal, edifica tanto a nossa vida, não é verdade? Que nós cresçamos em intimidade com Deus, de forma simples, de forma pura, de coração, sem regras, sem muita burocracia, mas simplesmente com amor, com naturalidade, como Deus é, como nosso Deus é. Deus é tão simples, tão cheio de amor, um coração tão de criança, que a gente tenha esse coração de criança e que a gente possa cada vez mais tendo mais experiências com Ele. É o que eu desejo hoje para a sua vida. Continue comigo aqui no canal, acompanhe os nossos vídeos, os nossos devocionais todos os dias e compartilhe esses vídeos com mais pessoas que você acha que precisa ouvir. Tem tanta gente precisando, né? Não esquece de abençoar o canal com sua curtida e até o próximo vídeo.